Antigamente eram partilhados à lareira, alguns mais amenos, outros do arco da velha. Toca cá para diante, homem, instei com o frade. Deu-lhe para rezar aí o breviário. Picou o rosilho e, vai se não quando, o lobo levanta, tep-tep, mete por diante das cavalgaduras e, chegado ao outeirinho, desata a uivar. Uivou contra o vento, o focinho muito esgalgado, erguido para o céu. Os senhores riem-se. Também eu agora me rio do meu cagaço. Quando fores velho e que os netos te engatinhem pelas pernas, hás de ter saudades destes tempos, com invernos que arrastam as pontes, neves que secam a gente, fome, sede, sono, pelos caminhos compridos dos viandantes. Oh, se hás de ter! E se pudesses voltar atrás, não escolherias outra vida. No último fim de semana de cada mês, o Vozes do Povo da Rádio Montalegre conta-lhe um conto, na esperança que depois você acrescente um ponto. Conto do mês, com Estefânia Sorreira. A Galinha, de Virgílio Ferreira. Minha mãe e minha tia foram à feira. Minha mãe com o meu pai e minha tia com o meu tio. Mas todos juntos, na caminhoneta da carreira. Na feira compraram muitas coisas e a certa altura minha mãe viu uma galinha e disse: "Olha que galinha engraçada!" E comprou-a também. Estava agachada, como se a pôr ovos ou a chocá-los. Era castanha nas asas, menos castanha para o pescoço, e a crista e o bico tinham a cor de um bico e de uma crista. Nas costas levaram um corte a toda a volta para se formar uma tampa e meterem coisas dentro, porque era uma galinha de barro. Minha tia, que se tinha afastado, veio ver. Estava a minha mãe a pagar depois de discutir. E perguntou quanto custava. A mulher disse que 20.000 réis. Minha tia começou aos berros, que aquilo só se o fosse roubar. E a mulher vendeu-lhe uma outra igual por 7.500. Minha mãe aí não se conformou, porque tinha regateado, mas só conseguira baixar para 12.200. A mulher disse: "Foi por ser a última, minha senhora." Minha tia confrontou as duas galinhas, que eram iguais, achando que a de minha mãe era diferente. "Só se foi por ser mais cara", disse minha mãe com a ironia que pôde. Minha tia aqui voltou a erguer a voz. Não se via que era diferente? Não se via que tinha o bico mais perfeito? E o rabo? Isso é lá rabo que se compare? E tais coisas disse e tantas, com gente já a chegar-se, que minha mãe pôs fim ao sermão por não gostar de trovoadas. "Mas se gostas mais desta, leva a mulher." Foi o que ela quis ouvir. Trocou logo as galinhas. Mas ainda disse: "Mas sempre te digo que a minha é de mais dura. Basta bater-lhe assim." Bateu. "Para se ver que é mais forte." "Então fica com ela outra vez", disse minha mãe. Não, trafolhices não. Está trocada, está trocada." Meu tio estava a assistir, mas não dizia nada, porque minha tia dizia tudo por ele. E se dissesse alguma coisa de sua invenção, minha tia engolia-o. Meu pai também estava a assistir, mas também não dizia nada, por entender que aquilo era assunto de mulheres. Acabadas as compras, minha mãe voltou logo com o meu pai na carroça do António Capador, que tinha ido vender um porco. Mas a minha tia ficava ainda com o meu tio, porque precisavam de ir visitar a Dona Aurélia, que era uma pessoa importante e merecia por isso uma visita para se ser tão bem um pouco importante. E como ficavam e só voltavam na caminhoneta da carreira, a minha tia pediu à minha mãe que lhe trouxesse a galinha, para não andar com ela o dia inteiro num braçado, que até se podia partir. De modo que disse: "Tu podias levar-me a galinha, para não andar com ela o dia inteiro num braçado, que até se pode partir?" Minha mãe trouxe, pois, as duas galinhas na carroça do António Capador, e a minha tia ficou. E quando à tarde ela voltou da feira, foi logo buscar a sua. Minha mãe já a tinha ali, embrulhadinha e tudo como minha tia a deixara. E deu-lhe. Mas minha tia olhou a galinha de minha mãe, que já estava exposta no aparador, e ao dar meia volta, quando se ia embora, não resistiu. "Tu trocaste, mas foi as galinhas." Disse isto de costas, mas com firmeza, como quem se atira de cabeça. E minha mãe pasmou, de mãos erguidas ao céu. "Louvado e adorado seja o Santíssimo Nome de Jesus. Então eu toquei lá na galinha. Então a galinha não está ainda conforme tu me entregaste. Então tu não vês ainda o papel dobrado. Então não estarás a ver o nó do fio." Estavam só as duas e puderam desabafar. "Trocaste, mas fica lá com a galinha que não fico mais pobre por isso." Minha mãe, cheia de compreensão cristã e de horror às trovoadas, ainda pensou em destrocar tudo outra vez.
Mas aquilo já ia tão para além do que Cristo previra que bateu o pé. Pois fico com ela, não a quisesses trocar, só tens gosto naquilo que é dos outros. E daqui para a frente disseram tudo. Minha tia saiu num vendaval, desceu as escadas ainda aos berros, de modo que minha mãe teve de vir à janela dizer mais coisas. Minha tia foi indo pela rua adiante, sempre aos gritos, e de vez em quando parava, voltando-se para trás para dizer uma ou outra coisa em especial à minha mãe, que estava à janela e ia tão bem respondendo como podia. Até que a rua acabou e minha mãe fechou a janela. E aí começou o meu pai, quando lá longe minha tia lhe passou ao pé e meu pai lhe perguntou o que havia e ela lhe disse o que havia, chamando mentirosa a minha mãe. Meu pai então disse: mentirosa é você e sempre o foi. Já quando você contou a história do António Corneta, andou a dizer que mentirosa é você, como sua mulher. Uma vez na padaria a sua mulher disse que... E daí foram recuando no tempo à procura das mentiras um do outro. Estavam já chegando à infância quando apareceu o meu tio. Minha tia passou-lhe a palavra e começou ele, mas como a coisa agora era entre homens, meu tio cerrou os punhos e disse: Eu mato! Eu mato! Meu pai, que já devia estar cansado, ficou quieto à espera que ele o matasse. E como ficou quieto, meu tio recuou uns passos, tapou os olhos com um braço e disse outra vez: Foge da minha vista que eu mato-te! Entretanto, olhou em volta à espera que o segurassem e, quando calculou que tudo estava a postos para o segurarem, ergueu outra vez os punhos e avançou para o meu pai. Finalmente seguraram-no e meu tio estrebuchou a querer libertar-se para matar o meu pai. Mas lá foram arrastando, enquanto o meu tio se voltava ainda para trás, escabujando de raiva e de ameaça. E, chegada a coisa a este ponto, era a altura de se formarem partidos. Como sempre que há uma razão para se formarem partidos. Velhos ódios, invejas e ciúmes vieram ao de cima para um ajuste de contas. No domingo seguinte, já com o vinho a empurrar, houve mesmo facadas. O Corneta tinha com o Catrelha uma questão de águas de há séculos e aproveitou. Os partidos subdividiram-se assim em grupos pelo Catrelha e pelo Corneta. Foi quando o Boia, que não gramava o capador desde a história de um porco mal capado, adiantou na taberna que as galinhas possivelmente tinham sido trocadas por ele, que não gramava ao meu tio desde uma história de mordomia do mártir São Sebastião. O Carapanta ouviu e foi dizer. Num outro domingo, e já entusiasmado de briol, o capador pediu satisfações. Armou-se então num arraial cujo balanço deu 3 feridos com facadas, 2 à palada e um morto com um tiro de caçadeiro. E desde então toda a aldeia ficou em pé de guerra. Metade da população foi metida na cadeia. Mas depois de muitos interrogatórios não se passou daquilo que já se sabia e era quem tinha ficado ferido e quem tinha ficado morto. De modo que se reconstituiu a população com a libertação dos presos. E dado isso, recomeçou-se outra vez. No domingo seguinte, melhorou-se o saldo com 2 mortos e 20 feridos. Veio a guarda e levou a outra metade da população com um ou outro elemento da primeira metade. Mas não se melhorando o resultado das investigações, uns 2 ou 3 meses depois voltou tudo para casa. Até porque a metade que ficara livre ia continuando o trabalho, com um saldo, aliás, pouco brilhante, de 5 feridos e um moribundo. Trocadas as metades e recomeçadas as investigações sem resultado, houve quem propusesse meter tudo na cadeia. Mas havia o problema dos velhos e das crianças, que precisavam dos outros e talvez estivessem inocentes, e veio tudo outra vez para a rua. Mas agora, aos domingos, a aldeia ficava coalhada de guardas. A princípio deu resultado, porque nas discussões não se passou de palavras. Até que certa vez uma pedrada anónima acertou em cheio na cabeça de um agente e logo se armou uma sarrabulhada enorme, com gritos, gente a fugir e tiroteio para o ar. E como a dada altura as pedradas recomeçaram, o tiroteio recomeçou também, mas mais baixo. O saldo dessa vez foi francamente positivo, com 5 mortos e 20 feridos. E como a luta continuou, alguns habitantes, que não podiam estar à espera de que acabasse, foram morrendo de morte natural. E como havia intervalos na luta com a autoridade, alguns habitantes aproveitavam para irem entre si acertando contas em atraso. Verificada a certa altura a insuficiência da guarda, veio a tropa. Primeiro a infantaria, depois a cavalaria, esperando-se depois a artilharia. Reduzida a população a metade, também as habitações, talvez por serem desnecessárias, ficaram reduzidas a metade. E quando finalmente os combatentes rarearam, sucumbiram a uma imprevista cobardia, a luta cessou. E acabada a luta, recomeçou a paz. No meu balanço pessoal verifiquei a morte do meu tio, com 3 facadas a uma esquina, e a morte natural de meu pai, que aliás, cumprida a sua missão no barulho, se reformara logo a seguir.
E alguns anos depois de se fazerem as pazes, morreu minha mãe. Como eu era o único herdeiro, dispus-me a tomar posse do que era meu. Mas por isso mesmo, a primeira coisa que entendi necessária foi arrumar a cacaria com que minha mãe fora adornando a casa. Antes de mais, atirei-me aos santos de toda a hierarquia celeste, porque sou ateu. Havia-os em estampas, em louça, em metal, dependurados em molduras, metidos em redomas, com ou sem lamparina. E em livros de missa, folha sim, folha não. E, escacada à santaria, dispus-me a atacar o resto. Irritavam-me sobretudo os vasinhos que se multiplicavam por todo o lado e umas andorinhas em louça pregadas na parede da sala de visitas. Eu estava nisto quando chegou a minha tia. Ela fora ao enterro de minha mãe, fora lá à casa dar os sentimentos, abraçando-se-me aos gritos antes de eu ter tempo de uma reação apropriada. Entrada que foi agora, estava eu na tarefa da limpeza. Sentou-se compungida e disse: "Olha, filho, o que lá vai, e só Deus sabe o que tenho chorado e rezado pela tua mãe." Calou-se. Eu, como não tinha nada a objetar, também não disse nada. E minha tia, aproveitando o silêncio, disse: "Ai." Eu continuei calado, por não haver razão para falar, mas qualquer coisa em mim se fora preparando para o que viria, porque quando veio não me surpreendi. E o que veio foi: "Olha, meu filho." Minto, antes disso minha tia disse ainda: "Ai." E só então, sim. "Olha, meu filho, eu tinha uma coisa a pedir-te. Tu sabes, enfim, como foi o caso da galinha. A tua mãe, que Deus tenha." Interrompia: "Quer a galinha? Leve-a. Ela teve ainda um clarão de cólera. Não quero que é teu, quero só o que é meu." E amansou, baixou o tom. "Queria só que me a trocasses. Trago aqui esta." E tirou-a de um cabaz, pondo ao pé da outra no aparador. Eu sorri. "Leva as duas." "Não quero que é teu", disse ela outra vez alçando o tom. Sorri outra vez também. "Deixa então essa e leva outra." Ela agradeceu, já sossegada, de olhos baixos e virtuosos. Abri a tampa da galinha. Estava cheia de estampas, carros de linha, agulhas, amostras de fazenda, e comecei a tirar. Minha tia, então, de súbito, deitou as mãos ao ventre e ergueu para mim uns olhos necessitados. "Ao fundo do corredor", disse eu. "Veja se há papel." Ela foi. Eu continuei o despejo. No fundo da galinha havia uma estampa de Santa Bárbara. Achei piada, deixei-a ficar. Especializada em trovoadas, a santa tê-la ia posto ali a minha mãe. Deixei-a ficar. Minha tia regressou, mais reconciliada com a vida. Fui dentro procurar papel para o embrulho, mas ela interrompeu-me. "Não é preciso." Mal eu virara costas, empalmara logo a galinha, metera-a no cesto. Abraçou-me e chorou. Não percebi porquê. Chorou. Acompanhei-a à porta. Regressei à sala. Então, com um ódio reforçado, fui-me à galinha de martelo no ar. Os cacos voaram para todo o lado. Já não havia mais galinha, mas eu continuava a martelar, até que, enfim, parei. E só então é que vi, entre a cacaria que se espalhara em volta, mesmo no meio dos destroços, estava a estampa de Santa Bárbara. Antigamente eram partilhados à lareira, alguns mais amenos, outros do Arco da Velha. "Toca cá para diante, homem!" instei com o frade. "Deu-lhe para rezar aí o breviário." Picou o rocilho e, vai se não quando, o lobo levanta, tep-tep, mete por diante das cavalgaduras e, chegado ao outeirinho, desata a uivar. Uivou contra o vento, o focinho muito esgalgado, erguido para o céu. Os senhores riem-se. Também eu agora me rio do meu cagaço. Quando fores velho e que os netos te engatinhem pelas pernas, hás de ter saudades destes tempos, com invernos que arrastam as pontes, neves que secam a gente, fome, sede, sono, pelos caminhos compridos dos viandantes. Oh, se hás de ter! E se pudesses voltar atrás, não escolherias outra vida. No último fim de semana de cada mês, o Vozes do Povo da Rádio Montalegre conta-lhe um conto, na esperança que depois você acrescente um ponto. Conto do mês, com Estefânia Sorreira.